A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem nos relatar a missão que os apóstolos tiveram quando foram enviados por Jesus para a Boa Nova, para levar a Boa Nova, a cura, a libertação, a restauração, em nome de Jesus. A palavra de Deus vem nos relatar logo no início que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Lendo este versículo, dá para entender que esta conversa foi uma conversa alegre. Foi uma conversa contagiante, animada. Dá para perceber que quando eles chegaram até Jesus, havia sim um cansaço físico muito grande. Porque a multidão era muito grande. Eles não tinham tempo nem para comer, bem dizer a palavra de Deus. Eles não achavam tempo nem para se alimentar. A multidão era grande, o trabalho era árduo, o trabalho era muito. Eles precisavam estar a fazer a vontade de Deus naquele momento. Então o cansaço era grande, mas também uma alegria no coração. Uma alegria de ter ido e feito e cumprido a vontade de Deus. Porque eles haviam sido mandados em missão. E eles estavam retornando. Porque a palavra vem dizer que reuniram-se, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia no coração deles uma empolgação, uma alegria de estar fazendo a vontade de Deus, mesmo no cansaço. Havia no coração daqueles homens uma empolgação, com certeza. E diante deste fato, Jesus diz a eles: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O porquê do deserto? O porquê se afastar e ir para o deserto? Porque muitas vezes, quando nós estamos na rotina do dia a dia, quando nós estamos na luta, nós não conseguimos ouvir, nos refazer do poder do alto, nos refazer do poder de Deus. Era preciso que naquele momento eles fossem para um deserto. O que é um deserto? Um lugar afastado, um lugar sozinhos, porque no meio da multidão não era o lugar exato, o lugar apropriado para que eles pudessem descansar, para que eles pudessem se refazer da unção e da força do alto para continuar a sua missão. Porque eles não eram Deus, eles eram homens, humanos, como eu e como você. Haviam sido mandados em missão, estavam cumprindo aquilo que Deus queria da vida deles,
Mas eles eram homens e precisavam estar lá em nome de Jesus e pelo poder e pela unção do alto. Por eles mesmos, não. Por isso Jesus diz a eles: vinde, sozinhos, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. E a palavra ainda continua dizendo que havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Aquele povo iam tanto atrás deles porque viam neles a esperança. Com certeza não eram pessoas que já tinham perdido a fé, que já tinham perdido a esperança. Talvez não a fé, porque estavam atrás de nosso Senhor, estavam atrás da vida. Mas talvez tenham perdido a esperança, perdido a saúde. E estavam atrás deles para recuperar aquilo que eles tinham perdido, porque eles confiavam que ali havia o poder de Deus. E de fato ali havia o poder de Deus, porque eles estavam com o Senhor. Eles estavam com o Senhor. E a palavra continua dizendo que então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Eles foram sozinhos para um lugar deserto e afastado. Meus queridos, para onde você tem se afastado para ouvir a voz de Deus? Para onde eu tenho me afastado para ouvir a voz de Deus? Deus quer falar. Deus precisa falar. Mas eu preciso ouvir. Se você está numa pastoral, num movimento na igreja, não sei aonde você pode estar para servir a Deus. Ou nem mesmo numa pastoral, nem nenhum movimento. Porque nós precisamos servir a Deus na nossa atitude no dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa casa, com nossos amigos, no cotidiano da nossa vida, é necessário servir a Deus. Mas para servir a Deus no cotidiano da nossa vida, muitas vezes nós precisamos também nos afastar, tirar um tempinho, ir para o deserto, ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, pedir a força do alto, o poder do seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos continuar a luta do dia a dia. A luta não para aqui. A sua missão não para aqui. A missão dos apóstolos não parou ali. Não parou ali naquela conversa com Jesus. Não, de maneira alguma. A missão deles continuou e foi muito além. A sua missão não para hoje. A sua missão não para agora. Ela continua até o momento em que você está vivo. Até o momento em que você respirar, a sua missão continua. Mas para que possamos fazer isso bem, é necessário todos os dias nos refazer e nos refazer, para darmos conta do recado. Porque por nós mesmos, nós não vamos aguentar. Por mim mesma, eu não vou aguentar. Eu vou fraquejar. Eu não vou dar conta. Eu vou desistir. O cansaço vai bater no meu coração, como bateu também, com certeza, no coração dos apóstolos. No físico dos apóstolos. Por isso a necessidade deles de ir para o deserto e descansar. Por isso a necessidade de ir para um lugar sozinho e descansar. E esse descansar é se refazer. É se preencher novamente da força. Assim precisa ser comigo e com você. Você pode até dizer para mim, mas eu não estou em nenhum movimento da igreja, eu não estou servindo a Deus. Você serve a Deus sim. A partir do momento em que você foi batizado, que você é um batizado, uma batizada em nome da igreja, você é um filho amado de Deus, está a serviço de Deus. Está a serviço de Deus. Se você recebeu o seu crisma, você confirmou esse batismo. E diante da unção do crisma, você foi enviado em missão. Você foi enviado em missão. Assuma
esta missão dentro do seu coração. Assuma esta missão dentro da sua vida. Você não nasceu por acaso e não vive neste mundo por acaso. Existe uma missão a ser cumprida e essa missão é através de você. Aquilo que Deus deixou para você vai ficar para você fazer, meu amado, minha amada. Não deixe para outro. Não fale assim, tal pessoa tem mais condições do que eu, tal pessoa tem mais estudo, tem mais sabedoria. Não, Deus tem o trabalho para cada um. Todos nós temos a nossa missão, a nossa função aqui neste mundo. Todos nós temos o nosso lugar. E o nosso lugar aqui neste mundo, primeiramente, antes da família, antes do nosso trabalho, antes da nossa diversão, antes do que for, a nossa primeira missão é servir ao Senhor Jesus. É servir ao Senhor Jesus. É estar no seu caminho. É estar onde Ele está. E para conseguirmos chegar, alcançar o nosso objetivo final, que está nas mãos dEle, nós precisamos sim, com toda certeza, ir para um lugar sozinho, ir para o deserto, descansar a nossa alma em Jesus, descansar a nossa alma no Espírito Santo, descansar a nossa alma em Deus. Isso eu faço uma vez por mês? Isso eu faço uma vez por semana? Não. É necessário fazer todo dia. Porque nós somos pequenos demais. Porque nós somos frágeis demais. Miseráveis demais. É necessário fazer todo dia. Aonde é o meu deserto? O meu deserto pode ser no meu quarto, no silêncio do meu quarto, no cantinho da minha sala. O meu deserto pode ser no Santíssimo. Diante de Jesus, no Santíssimo em adoração. Não importa onde ou que lugar você esteja, Deus estará com você. Nosso Senhor estará com você. O Espírito Santo inundará o seu coração, todo o seu ser, quando você se coloca com sinceridade na presença de Deus, dizendo: eu quero, eu preciso, Senhor, me refazer. Eu preciso me refazer da força do alto, porque senão eu não vou aguentar. Talvez a sua missão seja somente dentro da sua casa. Ô fardo pesado, né, meu querido? Ô fardo pesado. Talvez seja o lugar mais difícil de se evangelizar. E para se evangelizar dentro da nossa casa, não precisa de palavras, precisa de atos, de comportamento, de atitudes. A maneira ideal para evangelizar a nossa casa é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira de viver. O lugar difícil, mas o lugar que talvez Deus tenha, o lugar talvez que Deus está te chamando para levar a boa nova a Ele, esteja ali. Eita, aí você precisa se refazer mesmo. Todo dia. Todo dia aí é preciso se refazer. Se refazer para aguentar as murmurações. Se refazer para aguentar muitas vezes as tribulações que vêm, os desentendimentos, os desencontros, as diferenças. E olhar para o outro com o olhar de Jesus. Não sei onde Jesus te chama para estar em missão. Mas eu sei dizer a você, olha, a multidão é grande, a multidão é numerosa, porque a palavra ainda continua dizendo: muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tem compaixão de você, Jesus tem compaixão de cada um de nós. Por isso Ele pede: vem,
segue-me, porque eu te darei a força necessária todos os dias e todos os momentos da sua vida. Permita-se refazer no deserto do seu interior, no seu dia a dia, e permita-se restaurar interiormente, para que Deus possa agir na sua vida e para que Ele possa agir através de você, para muitos, muitos e muitos. Obrigada, Senhor, desta palavra. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos conforta, nos consola, nos orienta. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos dá vida e nos convida a ir à frente. Ela nos convida a continuar, Jesus, a não parar, a não desesperar, mas continuar. Obrigada, Senhor. Bendito e adorado seja o Teu nome. Glorificado sejas, meu Senhor e meu Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.